Vai começar! Na cara do gol. Fala galera, e aí? Estamos de volta com mais um Na Cara do Gol. Hoje temos aqui no nosso estúdio, mais uma vez, a presença de Leonardo Alves. A dupla, vamos fazer a dupla de ataque hoje, essa tabelinha que funcionou tão bem aí. É o famoso tic-teco. Tic-teco. Quem é o mais gordo? Não sei. Eu. Tá. É mentira, mas tudo bem. É, sim, claro. Lembrando, gente, o programa de hoje está imperdível. Recheado, cheio de emoções, bombas, especulações. Hoje é o dia, hein? Hoje é um dia daquele programa imperdível. Se você tem problemas cardíacos, tome logo o seu remédio, porque o programa de hoje promete. Então vamos lá, LF. Bom, começar falando sobre os últimos países classificados para a Copa do Mundo, né? Como não falar da não classificação da Itália, né? Eu acho que a classificação da Suécia acabou ficando apagada em relação à não classificação da Itália, não é mesmo, não? É verdade, o pessoal não levava muita fé, achava que realmente e foi uma pressão grande no jogo de volta na Itália, que o pessoal achava que a Suécia não ia conseguir resistir à pressão que a seleção italiana azurra ia colocar em cima dos nórdicos. Acabou que eles conseguiram segurar bem, porque o placar de ida lá na Suécia foi magro de 1-0, a esperança estava viva até o final, mas infelizmente não foi o suficiente. Eu consegui acompanhar o jogo e obviamente estava torcendo muito para a Itália, mas assim, foi um jogo de ataque contra defesa. A Suécia parecia aquele time, com todo respeito à seleção da Suécia, mas parecia time de várzea, jogando por uma bola, parecendo um time pequeno. A Suécia estava jogando por uma bola. Era uma tática que todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Sim, e aí a Itália, principalmente no segundo tempo, a Itália com um volume de jogo muito grande, quase tomou gol por umas 2 oportunidades em contra-ataque da Suécia, mas não conseguiu, como o Léo falou, não conseguiu furar essa defesa aí sueca e, enfim, o jogo terminou 0-0 e a Itália está fora da Copa do Mundo. E aqui uma correção, é a terceira, eu tenho visto que alguns veículos de imprensa têm noticiado que a Itália seria a segunda Copa fora, né, sem a Itália. Na verdade é a terceira Copa, não sei por que eles não estão contabilizando 1930, que foi a primeira Copa no Uruguai. As outras duas seriam 1958 na Suécia e agora a próxima que será 2018 na Rússia. Então seria a terceira Copa sem a azurra. Eu até ouvi um comentário do Galvão essa semana falando que em 1930 a Copa não tinha tantos países, enfim, mas não é justificativa, se ela não estava lá, tem que contar, né? Claro, com certeza, porque a FIFA conta o primeiro título, o primeiro campeonato. Quando chegar em 2030 vai ser o centenário da Copa do Mundo, então não tem como não contar como a primeira Copa. Agora, a gente está fazendo também, me permite aqui fazer um comentário de uma defesa apaixonada pela Itália, uma seleção de tradição, 4 vezes campeã mundial. Por outro lado, uma defesa mais lógica, a Itália estava perigando há um bom tempo para poder acontecer isso. Depois do campeonato lá na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, que ela foi campeã, as 2 últimas Copas, ela não passou da fase de grupo, da primeira fase. 2010 ela foi eliminada na primeira fase e 2014 também. Então, na verdade, é ladeira abaixo. A Itália em si, ela já tem uma tradição de chegar uma seleção forte, mas não tão favorita. Em 82, por exemplo, foi uma seleção que chegou na Espanha totalmente abaixo de pau. Inclusive, ela quase não passou. Ela teve num grupo com Polônia, Peru e Camarões. Ela conseguiu 3 empates. Ela passou da fase de grupos com a Polônia liderando. Deixou Camarões para trás por causa de 1 gol. Ela só deslanchou no jogo, aquele fatídico jogo contra o Brasil, né? Nem me lembre. Aquele 3-2. Aí foi que ela deslanchou. Mas até aquele momento ali, a Itália era uma piada. Talvez seja por isso que, de repente, muita gente não acreditava que a Itália fosse ganhar o Brasil. Mas a Itália, historicamente, não é uma daquelas seleções de bicho-papão, a não ser por tradição. Mas, ultimamente,
O próprio futebol italiano a gente tem visto, né? Os times italianos que antes figuravam na década de 80, 90 com frequência pelos campeonatos europeus, a gente não vê mais isso. A única equipe que tem se sobressaído é justamente a Juve, né? A Juventus. E eu estive até vendo uns jogadores na seleção italiana. Tem jogador do Crotone. Pra você ter uma ideia, quem não conhece o Crotone, é a mesma coisa que a seleção brasileira tem um jogador do Olaria. Então talvez isso mostre o decréscimo, o declínio, aquela fase, né, que o futebol italiano está passando, que toda a seleção tem de jogadores, aquela parte técnica por baixo, e que a Itália com certeza vai superar, e esperamos que em 2022 no Catar ela esteja no campeonato. Engraçado, Léo, que eu tava conversando com o meu pai sobre essa questão da Itália ter ficado fora, e o meu pai tem um discurso bem político, né, em relação a essa não classificação da Itália. Ele diz, pô, o cara tem 4 anos para fazer um trabalho para classificar uma seleção, não é possível. Então, assim, essa análise que o Léo fez aqui, a gente não é técnico de futebol, a gente não é doutor em futebol, mas acho que não precisa ser. Quando uma seleção passa 2 Copas sem passar da fase de grupos e fica perigando a não se classificar e vai para uma repescagem, esse trabalho tem que ser repensado. Assim como nós repensamos o futebol, ainda que tardiamente, depois do 7-1, porque a primeira medida tomada depois do 7-1 foi contratar Dunga. Exatamente. Né? Lembre-se disso, então... Talvez nós estivéssemos também nessa situação, só que a gente conseguiu agir antes, mas exatamente. Então, assim, quando você pega a seleção brasileira hoje, e a seleção brasileira do Dunga, ou como alguns analistas esportivos dizem, a seleção do Dunga, nem chamam de seleção brasileira, porque Dunga, né, apareceu com nomes estranhos, mas enfim, o básico do básico, as peças acabaram sendo quase as mesmas. Mas o trabalho tático, o trabalho, né, psicológico, físico, você vê que tem diferença. Bom, então, jogada a última pá de cal sobre a Azzurra, né? A Dinamarca também se classificou, venceu a Irlanda fora de casa por 5-1. Um jogo que a Dinamarca não teve dificuldade nenhuma, em nenhum momento foi ameaçada, né, de ficar de fora. O que foi surpreendente, né? Porque no jogo de ida na Dinamarca foi 0-0. Foi 0-0, a Irlanda fez um jogo duro. A Irlanda que tem por tradição defesas muito fortes, né? Goleiros de ponta e um esquema de defesa bem forte, mas sucumbiu a Dinamarca, que relembrou os velhos tempos de Dinamáquina. É verdade, né? Com essa goleada aí de 5-1 fora de casa. É o curioso que, assim, dentro daquela das ilhas ali, né, o Reino Unido, além da Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte e a Irlanda, no caso, né, que faz parte daquela ilha ali, todos eles foram bem. Em algum momento, quase todos os países ali estavam próximos de ganhar vaga na Copa. Exatamente. Gales perdeu uma vaga já quase no final aí, a Escócia foi com chance até a penúltima rodada, e a Irlanda do Norte também foi desclassificada, perdeu na repescagem a vaga para a Suíça. Exatamente. A chatíssima Suíça. Exatamente. Vai pra Copa, não vai arrumar nada. Ó. Guardem esse trabalho. 0-0, Guardem esse comentário aqui. Eu acabei de dizer, a Suíça não vai arrumar nada. Aí chega lá em ano que vem, a Suíça semifinalista da Copa do Mundo, só pra me derrubar. Mas enfim, o outro jogo, Austrália 3, Honduras 1. Eu acho que ninguém acharia que a Austrália perderia essa repescagem para Honduras. Fora o nosso amigo do último programa. Exatamente, fora o nosso enciclopédia do futebol, o Felipe, que apostou na Honduras, e o China acabou apostando em Honduras também, porque o Felipe apostou, porque confia no trabalho dele. Sim. Mas China e Felipe, dessa vez vocês erraram. E, por último, talvez o jogo mais emocionante, ou a classificação mais emotiva, né, que foi a classificação da seleção peruana, vencendo a Nova Zelândia por 2-0, sem Paulo Guerreiro, que foi homenageado pelo Farfán quando abriu o placar, mostrando a camisa, o número 9, e depois ele deu uma entrevista dizendo que eles se conhecem desde criança, que ele está muito chateado pelo Guerreiro não poder participar daquele momento, mas enfim, a seleção peruana, enfim, depois de muito tempo,
está de volta a uma Copa do Mundo. A última Copa da seleção peruana foi em 82, justamente nesse grupo que eu acabei de citar, entre Peru, Itália, Camarões e Polônia. Ela acabou ficando em último, foi a Copa derradeira dela, que já tinha vindo da de 78 naquele escândalo, né? Uma Copa anterior, aquele escândalo aquele do Brasil. Crime contra o futebol mundial. Eu vou ser muito sincero, é uma Copa do Mundo bem exótica, como a Rússia geralmente é. Um monte de seleções estreando, Panamá, Islândia e tudo. Então o Peru passou, é legal, era uma seleção que estava um tempo fora, uma seleção diferente, mas se não passasse também, eu brinco com os meus amigos que podia pra mim ficar fora da Copa até 2078, para completar o centenário daquela vergonha. Entendeu? Merecia. Mas passou também, tá tranquilo, parabéns ao povo peruano aí. E lembrando para vocês que acompanham a gente, no dia 1º de dezembro, guardem a data, save the date, 1º de dezembro, será o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, e a gente vai tentar acompanhar em tempo real aqui, mostrar isso em tempo real para vocês aqui na Cara do Gol. E o Léo tem a listagem aí das seleções classificadas, todas as 32 seleções classificadas, Léo? Vamos lá, a lista das 32 seleções classificadas. Na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru. Na América do Central e do Norte, a CONCACAF tem México, Costa Rica e Panamá. Na África, Nigéria, Egito, Senegal, Marrocos e Tunísia. Na Ásia, o Irã, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, o Japão e a Austrália. No caso, só explicando que a Austrália não é da Ásia, mas como ela sempre se classificava pela Oceania, ela pediu para participar pelas eliminatórias da Ásia, até como uma forma de poder desenvolver o futebol e aumentar o nível de competitividade. E pela Europa, a Rússia, que é o país sede, a Alemanha, a última campeã, Inglaterra, Espanha, Polônia, Sérvia, Islândia, França, Portugal, Croácia, Suíça, Suécia, Dinamarca e Bélgica. Então essas são as 32 seleções que estarão disputando a Copa do Mundo a partir de julho de 2018. Bom, gente, ainda falando sobre seleções, eu queria citar aqui a despedida do Buffon da seleção italiana. Um momento realmente emocionante, Buffon, né, indo às lágrimas. Se fosse a Copa do Mundo, seria a 6ª Copa do Mundo dele seguida. Bateria o recorde, seria o único jogador no mundo a disputar 6 Copas do Mundo, enfim. Mas não foi dessa vez e não será, né, de vez nenhuma, porque provavelmente não terá fôlego para um novo ciclo de 4 anos aí. Exatamente. O Buffon. É uma pena nisso, é uma pena. Escreveria história. Seria uma história bonita, mas isso não apaga tudo que o Buffon fez pela seleção italiana, tudo de bom que ele fez por esse povo italiano, né? Que gosta de futebol, ama futebol, e tenho certeza que tem o Buffon no coração guardado. E a outra despedida da semana, né? O outro destaque falando de despedida é a despedida do Pirlo. E aí Pirlo sim se despedindo do futebol, se aposentando. Buffon se aposenta da seleção italiana, não falou ainda sobre a aposentadoria do mundo do futebol, mas o Pirlo sim, Pirlo que aos 38 anos deixa o futebol. O último time do Pirlo é o New York City da MLS nos Estados Unidos, uma outra figura também emblemática do futebol mundial. 2 craques aí, né, que marcaram a história mesmo. É uma pena, mas também agradecendo por ter contribuído com alto nível do futebol. Sensacional. Agora vamos falar, sabe de quê? Futebol europeu. Mas antes, deixa eu só, você tá falando sobre seleções, eu não sei se você lembra, temos um momento aqui. Ah, meu Deus. Aquele momento. Aquele momento maravilhoso. Solta a vinheta aí. Momento João do América. Foi envergonhado. LF, você viu isso? O jogador, tô até tentando ter fôlego para falar. Um jogador que recusou jogar pela seleção do Peru para jogar pela da Itália, porque ele tinha dupla cidadania, a mãe peruana, e aí o resto é história, né? A gente já sabe o que aconteceu, né? Olha, eu acho que esse é aquele famoso meme, não me quis assim,
Então também não fico com você assim. O jogador é o Lapadula do Milan. Eu também não posso culpar, né? Porque quem pensaria que... Fala sério, Léo. Você é jogador de futebol com cidadania peruana e cidadania italiana. Tem chance de ser convocado para as duas seleções. Tu ia escolher o quê? Eu não tenho como. Eu escolheria a Itália, não tem jeito. Não dá pra julgar o rapaz. Não dá, não tem. Mas como. Que é engraçado, é? É engraçado. E ele deu azar, meu jovem. Deu azar. Infelizmente, eu tô envergonhado, mas a culpa não é sua. Sensacional. E a gente sai de seleção e vai continuar na Europa ainda, só que agora pelos clubes. Vamos continuar na Europa falando dos clubes europeus, falando na verdade sobre alguns jogos importantes, alguns clássicos que acontecerão na Europa nesse final de semana, mais precisamente amanhã, dia 18/11. Sábado recheado, hein? Dia 18 é pra não sair de casa. É aquele que você acorda, toma aquele café da manhã já vendo Arsenal e Tottenham. Um jogo que é importante, muito importante, porque o Tottenham está brigando pela liderança do campeonato. Depois, às 15 horas, ou seja, dá tempo de você digerir o café da manhã, né, preparar aquele almoço. Quando você estiver almoçando... O brunch. O brunch. Tem lá Roma e Lazio, às 15 horas. Clássico da uva? Clássico da uva, é aquele que você vai comer, né? Vendo, igual o Imperador Romano, igual o Imperador Romano, que beleza. E talvez o jogo mais emblemático da rodada europeia, Manchester United e Newcastle. Pô, você pergunta, Léo, mas o Newcastle? Quem é Newcastle na fila do pão? O Newcastle pode não ser ninguém na fila do pão, mas o Manchester United tem uma bomba pra essa partida, Léo. Exatamente, a bomba. Quem está voltando? Te dou um doce se você acertar. Seria aquele marrentinho lá, aquele sueco marrentinho? Exatamente. Ibrahimovic está relacionado para essa partida, assim como Pogba. Os dois podem jogar hoje, além do Marcos Rojo também estava lesionado. E o técnico do Manchester anunciou no Twitter oficial do clube que os três estão relacionados para essa partida. Mas, né, vamos combinar, entre Ibra, Pogba e Rojo, o destaque tem que ser dado pro Ibra, né? Com certeza. Que, aliás, gente, o pessoal na internet, né, os grupos, até no próprio perfil do Ibra na internet, no Twitter, tem falado já, perguntado se ele vai estar lá em 2018, na Suécia, né? É até algo até ser levantado, já que a campanha foi feita sem ele, né? Será que ele não racharia o grupo? Será que seria justo com os jogadores que estavam lá? Você cederia... As pessoas dizem que o craque tem espaço. Mas se você colocar no lugar de um jogador que estava no grupo lá, sei lá, de 22 jogadores, você cederia o seu espaço, a sua vaga pro Ibra jogar, depois de você ter participado daquela campanha? É um pouco delicado isso. Olha, eu acho que é uma questão polêmica. Uma questão polêmica. As polêmicas. É uma questão polêmica. Como diria o ditado, a antiguidade é posto, né? Mas eu acredito que, por não ter participado da campanha, né, de toda essa guerra que é para se classificar para a Copa do Mundo, já ter anunciado que não jogaria mais pela seleção, eu acredito que ele, Ibrahimovic, possa ter vontade de jogar. Mas acredito que a comissão técnica pensa mais ou menos nisso que você está falando aí, a questão, né, da construção de um grupo. E será que valeria a pena eu rachar um grupo de uma seleção por causa de uma estrela? Obviamente o Ibrahimovic, eu não estou discutindo se ele é bom jogador, se ele agregaria ou não agregaria, mas é a questão de rachar o grupo ou não. Eu acho que não seria uma boa ideia. Em uma competição curta, né, como a Copa do Mundo, muitos campeonatos de Copa do Mundo têm sido ganhos assim, com um grupo fechado. Exatamente. A seleção brasileira aconteceu isso, pelo menos em 2 títulos. Sim. E obviamente que a gente vai lembrar lá da família Filipão, né, em 2002. Exato, só para ficar nesse exemplo. Só para ficar nesse exemplo. Então, se um grupo tiver rachado, dificilmente esse grupo vai ganhar alguma coisa. E voltando ao futebol europeu, então, desculpa aí a escapada. A gente termina esses destaques na Europa com o clássico madrilenho entre Atlético de Madrid e Real Madrid, também amanhã às 17h45. Então, meu amigo, você que ama futebol, ama assistir futebol de qualidade, amanhã tem um ótimo motivo para não sair de casa e acompanhar todos esses jogos europeus.
Esse Atlético de Madrid, Real Madrid, realmente é uma bela pedida. Aposta, tem um palpite aí, LF? Acha quem vai ganhar? Ah, cara, eu vou no básico, eu vou de Real Madrid. Apesar de que a gente tem notícias de que o grupo do Real Madrid tá meio rachado, né? Meio rachado. Sérgio Ramos e Cristiano Ronaldo não estão se bicando muito, não. É verdade. Tem até alguns boatos de que o Cristiano Ronaldo não ficaria mais muito tempo tem um prazo de validade lá pra ficar no Real Madrid. Tem um... E até falaram disso também do Neymar, que tá satisfeito lá no PSG. De repente pinta uma troca, né? Porque o Real já meio que... De repente pinta uma troca, então não se surpreendam. Algumas notícias na internet. Se houver uma troca mítica entre Real Madrid e PSG de Cristiano Ronaldo por Neymar. Quem sabe, né? Mas eu ainda acho que o Cristiano Ronaldo vem jogar no Flamengo, eu acho isso. Então tá bom, falando... Se o LF falou, é verdade. Se tá na internet é verdade, é quase isso. Bom, gente, passado essa questão aí de seleções e essa questão aí de futebol europeu, vamos, né, voltar à realidade agora, né? Vamos falar a dura realidade do Campeonato Brasileiro, vamos falar dos times do Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro 2017. Vamos começar por quem, LF? Acabou, né, o campeonato, né? Primeiro a gente tem que dizer que acabou. É verdade. Acabou o campeonato. O restinho, né, aquela rebaba, o enterro dos ossos. Exatamente. Como a gente já previa, não só a gente, né, como o universo já previa, né? Sim. O Corinthians sagrou-se campeão brasileiro em cima do Fluminense. Ganhou a partida de 3-1, mas a gente vai falar mais de Corinthians e Fluminense na hora que a gente for falar do Fluminense. Vamos começar a falar pelo Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo que na última rodada perdeu para o Coritiba por 1-0 no Paraná, lá na capital paranaense. O que acontece com o Flamengo quando vai para lá? Apesar de, acho que desde 2012, eu acho que não levava gol lá. Mas ainda assim tem aquela mística de que vai pro sul e geralmente acontece uma tragédia. E aí, LF, você que é o profundo conhecedor do Flamengo. Olha, cara, eu acho que tá no DNA rubro-negro, né? Esse negócio de ir pro sul e tomar porrada, porque eu não aguento mais isso. Todo jogo no sul é pau, não aguento mais. Então, assim, no sul e agora em São Paulo, na Bahia, onde for agora o Flamengo virou saco de pancada. Entendeu? Inclusive isso está gerando aí polêmica, crise no Flamengo. Crise na Gávea. Bom, resumindo o jogo, Flamengo um bando em campo, aplicação tática nenhuma. O Rueda teve que substituir o Everton logo no início, aí ele tira o Everton e bota o Viseu. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Na verdade ele colocou o Viseu para fazer a ponta, enfim, eu não consegui entender direito o que ele quis. Há declarações na internet, partindo da máxima de que tá na internet a verdade, de que o grupo do Flamengo tá rachado já entre jogadores e treinador. Os jogadores não conseguem entender muito bem o que o treinador quer. Às vezes fazem mesmo o que o treinador não quer. E é aquela história, jogador, quando não se dá mais bem com o técnico, não há santo que dê jeito. Inclusive, há rumores de que a diretoria do Flamengo está preocupada de que o Rueda abandone o barco antes do fim da temporada. Eu acho meio difícil, né? Porque faltam 3 rodadas. Eu acho que teria que acontecer uma tragédia muito grande aí. Tragédia muito grande seria o que, no caso? Não cair. Isso não se cogita, não tem como isso acontecer. Não se classificar para Libertadores, talvez pode acontecer. Mas ainda o Flamengo ainda tem aí a Sul-Americana, que daria uma vaga, não é isso? Sim, mas o perigo maior, talvez eu acho que sejam esses 2 jogos da semifinal da Sul-Americana. O Flamengo joga a primeira partida em casa. A venda de ingressos está até bem boa, já o setor norte já está esgotado, que é o setor mais popular. Mais de 21 mil ingressos vendidos. Mas eu acredito que a torcida que vai empurrar o time até o final. Mas um resultado ruim, o que é um resultado ruim para o Flamengo na Sul-Americana na semana que vem? Um empate
Um empate com gols é pior ainda. E só poderia ser pior uma derrota. Lembrando que o Flamengo vai subir o morro para jogar com o Júnior Barranquilla. Então, assim, o Flamengo tem que abrir o olho, porque está numa situação complicada. Não vem tendo aproveitamento bom no Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu pegar a vaga por um milagre, porque tem Zé Ricardo como técnico. Se fosse um técnico um pouquinho mais experiente, mais ousado, já teria ultrapassado Flamengo e Botafogo, porque teve chance para isso. É verdade, sim. E, pasmem, senhores, o Bahia, repito aqui, o Bahia não está brincando. Bahia já tem 49 pontos. A Chapecoense tem 47. Não se espantem se Bahia e Chape, ou um desses dois, acabem ficando com uma vaga que seria do Flamengo. Eu pelo menos numa próxima rodada, dependendo aí dos resultados, pelo menos 2 times, Flamengo e Vasco, Bahia pode passar. Né? Se você começar a ver aqui, Bahia, o problema é que Bahia e Chapecoense na próxima rodada se matam, vai ser Bahia e Chapecoense. Sim, então, é o famoso jogo de 6 pontos, exatamente, né? Exatamente, mas pelo menos eu acredito que pelo menos um clube aí, Flamengo ou Vasco, o Bahia vai passar. Que seria um grande... O grande problema, na minha opinião, é que Botafogo, Flamengo e Vasco, os times no geral, eles têm altos e baixos, porque é uma temporada longa, todo mundo sabe disso. O próprio Corinthians, que veio no primeiro turno arrasador e teve aquele declínio que tão decantado até pelo Renato Gaúcho, que ia acontecer, realmente aconteceu. O grande problema é que nessa altura do campeonato, um momento decisivo, onde as coisas já estão se definindo, Botafogo, Flamengo e Vasco parece... O Vasco acho que menos dos 3, mas parecem vir num declínio. E justamente o sentido contrário do Bahia, que parece que está subindo. Essa campanha do Bahia já é a melhor dos pontos corridos, até hoje deles. Eles estão jogando bem, eles estão conseguindo pontos, estão fazendo jogo duro. Então não se espante se o Bahia beliscar essa vaga aí. Carpegiani fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem. Mas, pô, Aleph, o que você acha que acontece com o Rueda? Porque, assim, o Rueda ele parece ser um técnico capaz. Será que, de repente, é aquele técnico que... Os técnicos, historicamente, aqui no mundo brasileiro, eles chegam em meio de temporada, eles parecem que tem que ter um tempo para se adaptar. Teve aquele técnico do São Paulo, agora que eu esqueci o nome também, que era também um gringo também. No início também tomou muita pancada, depois ele foi ajeitando o time. Será que o Rueda é assim? Ele vai precisar desse final de temporada, virar o ano, para de repente botar o time no lugar ou não? Realmente acho que não tem mais jeito. Olha, o grande lance de qualquer treinador precisa de tempo para trabalhar. O treinador estrangeiro, mais ainda, né? Porque por mais que, né, que hoje você tenha internet, que você seja um estudioso do futebol como é o Rueda, né, que foi para a Europa fazer curso e tudo mais. O problema é que a torcida brasileira, a torcida de time brasileiro não tem paciência para esperar isso. Você jamais veria, por exemplo, o Ferguson ficar num clube brasileiro como ele ficou a vida inteira na Inglaterra. Sim, no Manchester United. No Manchester United. Um técnico ficar 16 anos à frente de um clube... pra você bater palma, pô, né? A vida inteira. Mas assim, isso jamais aconteceria aqui no Brasil. O torcedor não tem paciência. Antes dessa crise que está meio que instaurada na Gávea, dizia-se o seguinte, que o Rueda já havia feito a relação da barca, que vai sair no fim do ano, do Flamengo, e já teria a lista dos reforços que ele gostaria de ter. A gente sabe que dinheiro, teoricamente, para o Flamengo não é problema, no momento, mas que o Flamengo não faria nenhuma loucura, né? Isso, inclusive, já foi tema de debate nosso aqui. Porém, agora já não se sabe se Rueda ficaria para o ano que vem, né? Algumas pessoas já ventilando nomes, inclusive, como Cuca, como o próprio Abel Braga, que está quase fechado com o Palmeiras ou com o Internacional, na minha visão, talvez Internacional, pela identificação e tudo, Roger Machado, enfim, as pessoas começam a ventilar os nomes, mas eu acho que o Flamengo poderia tentar uma experiência, pelo menos para o primeiro semestre, tentar o Carioca de novo, até mesmo para ele, né, se acostumar com o clube, enfim,
O problema é que a gente não tem paciência para esperar. E a gente está na beira de uma decisão importantíssima, de duas decisões. Ou ganhar a Sul-Americana e ter a vaga direta para Libertadores, ou conseguir a vaga para pré-Libertadores, ainda tem isso. Se o Flamengo não ganhar a Sul-Americana, vai para pré-Libertadores. É verdade. E aí a temporada começa em janeiro, como começou do Botafogo esse ano. Todo mundo ainda estava fazendo pré-temporada e o Botafogo já estava jogando a vida. Será que esse time, esse esquema que vem jogando hoje, porque está insistindo nesse 4-3-3 que não produz nada há muito tempo, será que esse time teria condições, mesmo que renovando uma peça ou outra ali, de jogar uma pré-Libertadores, de classificar? Realmente é um questionamento, né? Essa é a questão. A situação do Flamengo é muito grave, Agora eu tenho até uma bomba, mas assim, meio que especulação, mas tem uma bomba. Mas assim, vamos falar do Fluminense depois. E aí depois tem um assunto que eu queria tratar que une os dois clubes, o Flamengo e o Fluminense. Mas vamos jogar isso mais pra frente, daqui a pouco eu volto no assunto. E aí, pra você ver a que ponto chegamos, uma declaração de Adriano Imperador está deixando a torcida do Flamengo empolvorosa, inclusive este que vos fala. Hoje, dia 17 de novembro de 2017, saiu na internet que Adriano disse que jogaria por amor. Não precisa me pagar, eu jogaria por amor. Voltaria a jogar no Flamengo por amor. Você é um fã de Didico, né? Você não esconde. Eu não escondo, é o meu amor bandido no futebol, é o Didico. Eu gostaria que ele voltasse a vestir aquela camisa 9 do Flamengo. Na verdade, ele prefere a camisa 10. Né? Eu gostaria que ele voltasse a vestir essa camisa do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não tem nada a perder. Ainda mais se fosse um contrato como esse. Olha, não me paga nada. Eu só quero jogar. E assim, é o tipo de exemplo que esse time tá precisando. Alguém que jogue por amor. Porque nós, torcedores do Flamengo, não estamos sentindo falta disso. De ver um time jogar com amor, com vontade. É diferente. É diferente. E aí o site do Fox Sports lançou uma enquete. E o título da enquete é: vale a pena? Torcedor do Flamengo, você gostaria do retorno de Adriano ao clube? Sabe o resultado? Diga aí, LF, qual é o resultado? 96% disseram sim, ele é ídolo e ainda pode ajudar. Apenas 4% disseram não, ele já é um ex-jogador. Ele tava uma boa fase em 2009, não foi isso? Sim, o Flamengo tava em boa fase. Carregou o time do Flamengo nas costas, ele, Petkovic, famoso Beto Cachaça e etc, etc. Vamos ver, eu acho que o Flamengo não teria nada a perder. Eu acho que o Flamengo não teria nada a perder, eu acho que poderia... O Carioca seria uma ótima experiência pra ele. Sim, pelo menos pra ganhar confiança. Né? Pra ganhar confiança, porque vai enfrentar times de menor expressão. E tem os clássicos que, como marketing, pode funcionar pro Flamengo tremendamente. Né? Eu gostaria de ir ao Maracanã ver o Flamengo jogar com o Adriano no ataque, por exemplo. Enfim, eu acho que não teria o que perder o Flamengo nesse possível retorno do Didico. Sem contar que o Flamengo aí pleiteando uma vaga para a Libertadores do ano que vem, seria um jogador tanto, né, dentro do campo, que daria moral para tentar até clubes, né, da Libertadores ano que vem. Sim, e aquela história, quando você tem um jogador como o Adriano no time, mesmo que o adversário saiba que ele não tá na melhor forma física dele, que ele não tá na melhor forma técnica dele, mas é o Adriano, amigo. É um cara que já foi centroavante de seleção brasileira. É um cara que sabe jogar bola, sabe fazer gol. Então, minimamente, ele vai levar 2 caras com ele na marcação. O que hoje o Flamengo não tem, principalmente com essa situação do Guerreiro tá afastado temporariamente, né, suspenso temporariamente, e eu já vou falar sobre essa questão do julgamento do Guerreiro também. Então assim, na minha humilde opinião, na minha visão, e aí aqui quem tá falando é o torcedor LF, coração puro, eu acho que o Flamengo não tem o que perder. Eu acho que seria uma boa para tentar. O Flamengo está carente de ídolos. Diego não conseguiu ser esse ídolo, Everton Ribeiro ainda não conseguiu ser esse ídolo, então eu acho que Adriano viria para ser esse cara. E pra gente terminar o destaque do Flamengo, falar do julgamento do Guerreiro, vai ser dia 30 na Suíça. O Guerreiro viaja, se não me engano, dia 25 pra lá, para acompanhar o julgamento de perto.
E a defesa dele já tem a estratégia montada, dizendo que o teste que foi realizado com o fio de cabelo dele daria negativo, deu negativo. Então, ele não testaria positivo para a cocaína e reforçaria a tese de que foi um chá medicinal para gripe que ele teria tomado e, enfim, influenciado, contaminado esse exame antidoping dele. Entendi. Vamos tentar. Eu também acho que o Guerreiro não teve nenhuma culpa aí. É inocente pelo fato de ser um jogador profissional. Sim, né? sim. Não deveria estar sabendo que os efeitos. A gente lembrou até ontem conversando, né, do Zete, né? Que foi fazer um jogo, acho que foi na Bolívia. Exatamente. E aí tomou aquele chá de coca. Então, assim, ele como jogador profissional, eu acho que ele deveria ser mais cauteloso. Mas já que não rolou, assim, agora é favas contadas, é torcer para amenizar as perdas e danos, né? Verdade, verdade. Agora, só para terminar o Flamengo aqui, a gente tem mais um momento aqui, né? Temos um... Solta a vinheta aí. Momento Scarpa! Bom, gente, o momento Scarpa de hoje vai pra torcida do Flamengo, né? Torcida do Flamengo que perdeu digamos assim, perdeu o tento, perdeu a razão. Acabou o amor, o amor. E alguns torcedores foram pra porta do CT... protestar. Teve até um vídeo famoso, que foi famoso aí no Twitter, aí de um senhor, um caminhoneiro que parou o caminhão na porta do CT, falou um monte de coisa, não sei o que, isso aqui é Flamengo. Foi batizado como torcedor pistola. Torcedor pistola. O torcedor tá pistola com o Flamengo, então ele tá muito bolado, falando um monte de coisa que obviamente eu não posso repetir aqui, mas dizendo que se não ganhar a Sul-Americana ia voltar lá e ia quebrar tudo. E a faixa... Uma das faixas que a torcida do Flamengo colocou na porta do CT chama a atenção. Conteúdo da faixa: salário em dia, porrada em falta. Ou seja, o momento Scarpa de hoje vai para a torcida do Flamengo, pelo protesto da torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo, tenha calma, tudo vai acabar, tudo vai terminar bem. Lembrando, né, que nós da Cara do Gol, obviamente, não incentivamos a violência no protesto. Você, torcedor, tem todo o direito de xingar, de reclamar, de protestar nas redes sociais, mas, obviamente, a violência não vai resolver o problema. Não é batendo em ninguém, quebrando o carro de jogador que vai resolver, obviamente. Às vezes até piora. A situação. Bom, então, Flamengo... resolvido? Fechamos aqui por enquanto. Então vamos falar de Botafogo. Botafogo, campeão. Bom, o Botafogo, né, que novamente perdeu. Se tem uma frase que a gente poderia começar a falar do Botafogo, é aquela clássica, que tem coisas que só acontece ao Botafogo. Tem coisas que só acontecem ao Botafogo, realmente. O Botafogo, de novo, em casa, perdeu de novo. E de novo 2 vezes, né? Mas enfim, o Botafogo... perdeu pro Atlético Goianiense, aquele que está virtualmente rebaixado. Só o lanterninha da competição. Só o lanterna da competição. Isolado até, inclusive. Isolado. Seria o Corinthians da parte de baixo. É o Corinthians invertido. É o Corinthians invertido. O Atlético Goianiense venceu por 2-1 o Botafogo. E aí, eu queria dar até destaque para uma situação. Eu queria... Solta o vento do momento Scarpa aí de novo para mim, por favor. Momento Scarpa! Temos um outro momento Scarpa hoje aqui, que vai pro Bruno Silva, do Botafogo. Bem lembrado, hein? Vai pro Bruno Silva do Botafogo. Na hora que ele foi substituído, fez um gesto pra torcida, como se fosse assim, tô vazando, tô indo embora, ou seja, tipo, não tô nem aí. E, obviamente, né, com a cabeça fria, ele pediu desculpa à torcida do Botafogo, não sei o quê. Todo respeito ao Bruno Silva, a meu ver, um jogador que contribui muito pro meio de campo do Botafogo. Botafogo com ele é um, sem ele é o outro, não há como negar. Mas Bruno Silva, um jogador profissional, não pode ter esse tipo de atitude, entendeu? Tudo bem que a torcida tá chateada, a torcida do Botafogo tá magoada, porque viu várias grandes possibilidades esse ano e não conseguiu concretizar nenhuma. Então resta ao Botafogo voltar a Libertadores ano que vem. Só que parece que o Botafogo tá igual o Flamengo, tá fazendo uma força tremenda pra não jogar essa Libertadores ano que vem. É verdade. O Botafogo, eu não sei se de repente também o torcedor ficou meio que desesperado, porque antes, lá no início, não tinha muita expectativa e agora sentiu o gostinho da Libertadores, viu, né, como é se classificar, aquela guerra em campo, e parece que tá meio desesperado com a possibilidade de ter sido só um sonho de verão, né? Exatamente, aquele amor de carnaval, né? Exatamente, não rolar o ano que vem. Pois é, enfim,
o nosso destaque do Botafogo foi esse. E agora vamos falar de... Vence o Fluminense com verde da esperança. Fluminense que carimbou a faixa do Corinthians, né? É verdade. Entregou a faixa, inclusive foi tema de debate aqui entre a nossa enciclopédia do futebol aqui, o Felipe e o China, né? O Felipe, todo mundo sabe que o Felipe é tricolor, o Felipe estava desesperado, querendo que o Fluminense não tivesse esse estigma de ser aquele que entregou o título para o Corinthians. E o Fluminense parece que ouviu o apelo do Felipe no início, abriu o placar logo no começo, em 3 minutos de jogo fez 1-0, e aí, rapaz, depois virou gato e rato, virou ataque contra defesa, o Corinthians naquela pressão, a Arena Corinthians lotada, virou pro segundo tempo, ganhando de 1-0 ainda, mas aí, rapaz, eu tava vendo o jogo, eu levantei pra ir à cozinha pegar um negócio pra comer, um negócio pra beber, quando eu voltei já tava 2-1. Quando eu voltei tava 2-1 Corinthians. Então, assim, o Corinthians virou o jogo logo no início do segundo tempo. E aí, amigo, depois que virou o jogo, virou festa, né? O Fluminense sucumbiu. Se perdeu, foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, se perdeu em campo e aí logo depois tomou o terceiro gol e acabou dando o título, o 7º título ao Corinthians. Não conseguiu segurar essa pressão aí da torcida e, obviamente, do time do Corinthians, que não fez grandes coisas, não. Continuou jogando naquela mesma batida, inclusive fez uma apresentação ruim, digamos assim, mas que foi o suficiente para ganhar do Fluminense. Obviamente, a gente já falou isso aqui, o Fluminense está com o sinal de alerta ligado, continua com os 43 pontos das 2 rodadas anteriores, está próximo da zona de rebaixamento e encara na próxima rodada, se não me engano, a Ponte Preta. O Fluminense, eu vou buscar aqui agora. A Fluminense, exatamente, a Ponte Preta. Encara a Ponte Preta, é um jogo importantíssimo, porque a Ponte também está brigando para não cair. Então, é bom que o Fluminense vença essa partida, ou terá problemas logo. Se a Ponte Preta, tem uma ideia do alerta ligado, se a Ponte Preta vencer o Fluminense, pula para 49, né? 40, 41, 42 pontos. 1 ponto atrás do Fluminense, que tem 43. E a Ponte é a primeira, então, da zona de rebaixamento. Exatamente, a primeira daquela zona da matança ali. Ou seja, torcedor tricolor, o seu lugar na próxima segunda-feira, feriado, 5 da tarde, é no Maracanã. Vá apoiar o seu time, porque está precisando. Não deixe de apoiar o seu time nesse momento periclitante, diria eu. Exatamente. Alerta vermelho, né? O sinal vermelho está ligado. Alerta Grená. Alerta Grená. Alerta Grená está ligado. Está ligado. E aqui, sabe que na hora de eu fazer aquela bomba meio especulação, meio mussarela, meio calabresa aqui? Lá vem. Mas eu tenho uma teoria aqui e conto um pouco até com aquele choro, o pessoal diz que é choro de torcedor, né, na internet, tudo, mas que chamou a atenção porque teve até radialistas, eu cheguei a escutar um pouco do jogo do Flamengo ontem pela rádio, né, as rádios tradicionais, Tupi, Globo, e eu tive percebendo uma coisa, eu comecei a ligar os pontos. Vamos falar primeiro do jogo do Fluminense. Esse jogo do Fluminense, posso estar enganado, depois se vocês quiserem fazer pesquisa aí, o Corinthians tinha 7 jogadores pendurados com cartão amarelo. 7 jogadores pendurados. Nenhum tomou cartão. É no mínimo intrigante. O Flamengo ontem, eu escutei isso, eu não vi o jogo, eu vi os profissionais de mídia falando sobre isso, até alguns torcedores, que o juiz amarelou, né, pendurou metade do time do Flamengo. Verdade. Menos, né? Vinícius Júnior não joga. Um monte de jogadores importantes do Flamengo não jogam. Exatamente. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians, ele foi campeão contra o Fluminense. E após o jogo, na coletiva, o técnico Fábio Carille, ele deu uma entrevista de tom de desabafo, contando que no início ele não era acreditado, né? Não era uma pessoa que tinha muito confiança da torcida, de todos. São técnicos começando que eu digo, né? Como entre os graúdos profissionais do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, e ele estava lá satisfeito, falou que ele tem um título agora que muita gente graúda não tem,
e que teria mais, mesmo sendo conquistado o título, ele teria mais um objetivo, mas que só revelaria no final, na próxima rodada. Você imagina o que seria, LF? Ganhar do Flamengo? O Flamengo é o único time que o Corinthians não ganhou ainda nesse campeonato. Então, provavelmente, eu aposto aqui que o objetivo do Carille é ganhar o Flamengo, para que eles possam carimbar que ganharam todos os times do Campeonato Brasileiro. Estamos perdidos. Ganhar todos os times. Então você começa, faz sentido, é legal, pode ser uma teoria da conspiração, mas as coisas vão acontecendo. Até as 2, 3 rodadas atrás, o Avaí e o Atlético Paranaense também não tinham perdido para o Corinthians no primeiro turno. Mas ele já passou, já jogou, inclusive acho que foi a penúltima rodada, o Corinthians ganhou do Avaí. Só sobrou o Flamengo, o único time que ele vai jogar novamente agora no segundo turno e que ele não conseguiu ganhar no primeiro turno. O Carille não falou sobre isso, sobre esse objetivo. Ele falou que só iria revelar na próxima rodada, que é justamente Flamengo e Corinthians. Então, mais do que nunca, o Flamengo precisa abrir o olho, porque vai ser uma pressão tremenda. Se acha que o Corinthians vai relaxar, eu acredito que não. E se salvou até do Corinthians não ter... já ter ganho o título, porque senão a pressão seria muito maior ainda, entendeu? Então a crise poderia ser muito maior caso uma derrota do Flamengo. Então acho melhor a torcida tem que ir lá apoiar, não deixar isso acontecer, carimbar a faixa negativamente a faixa do Corinthians. Ô Léo, eu gostava de você, cara. Agora você me deu essa notícia aí, eu tô até emocionado aqui, tô até indo às lágrimas, porque eu acho que vai ser uma guerra. Você pensa bem, o time do Corinthians todo lá titular, tranquilo, o time do Flamengo metade do time, olha só. E se a diretoria corintiana tiver prometido um bicho dobrado caso ganhe do Flamengo? Aí só piora as coisas. E se... Porque você pensa bem, é uma coisa mentirosa quando você... Não é que seja mentirosa, mas não é bem assim, como se tivesse, quando ele vende que ganha todos os times, parece que ele não perdeu nem nada. A intenção, eu acredito que tenha sido do Corinthians, do Fábio, até no primeiro turno era assim, era ser campeão invicto. Ele não conseguiu isso. Então a única forma que tem de amenizar esse campeonato que não veio invicto é você dizer, meio que mascarar a coisa e dizer que você tem um time que ganhou todos os times do campeonato. E não deixa de ser mentira, ele pode conseguir uma vitória em cima de todos os times. Então abre o olho. Ele não revelou isso, tá? Volta a ressaltar, ele não revelou. Mas eu aposto... Tudo leva a crer que esse é o objetivo do Carille. Eu digo pra você que tudo leva a crer que estamos perdidos. Tá tudo certo pra dar errado. Se tudo correr bem, a gente tá ferrado. Se tudo correr bem, a gente tá mal demais. Agora deixa eu te perguntar, tem outra bomba do Fluminense aí? Tem outra bomba do Fluminense. Essa aqui até é menos bomba porque já vazou, a gente tá gravando aqui e já meio que vazou na imprensa. Mas ainda assim, foi confirmado, né, que o jogador do Fluminense, anunciado pelo PSG, né? O Wendel. Vazou o Wendel. Já tem até montagem dele na internet com a camisa do PSG. Exatamente. Sensacional. Foi meio que cogitado, mas parece que agora tá tá sacramentado. Já estava sacramentado, só que agora nós, réis mortais, agora estamos sabendo. Agora estamos sabendo, é verdade. Então, você, torcedor tricolor, como desgraça pouca, não fosse bobagem, né? Acaba de perder o Wendel para o PSG. Vai ser companheiro de Neymar, vai ser parça do Neymar. Agora o PSG também tá parecendo uma roda de pagode, né? A quantidade de... Esse cara, o dono lá do PSG, não sabe onde ele tá se metendo. Ele curte um carnaval, esse cara, né? Provavelmente, sim. Ele vai arrumar um problema pra ele já, hein? Deixa só, eu também acho. Muito, muito ego, a gente sabe como é que funciona. Bom, e pra finalizar os clubes cariocas, nós vamos falar agora de... Vasco da Gama, tua fama assim se fez. O Vasco da Gama, que, como você sabe, aí mais um empate, né, contra o Atlético Mineiro. Mas dizem, o Vasco até apresentou um volume de jogo bom nos últimos jogos contra São Paulo e contra o Atlético Mineiro. Mas, infelizmente, não consegue ganhar. Eu acredito que, mais uma vez, né, Zé Ricardo disse que estamos frustrados, mas não foi de todo ruim, né? Enfim... Tá satisfeito com o empate. É o copo cheio, né? O copo meio cheio. O Zé Ricardo é o cara que vê o copo meio cheio. Meio cheio. Né?
Mas o Vasco, de novo, demonstrou bom volume de jogo e tal. Mas é outro também que tá fazendo uma força, que não quer essa vaga de jeito nenhum. Por isso, volto a repetir, abra o olho com o Bahia. É verdade. Saindo lá do campo e indo pros bastidores, continua aquela guerra política no Vasco da Gama. Mas temos boas notícias. A verdade, a juíza, ela pediu para, no caso, suspender os votos da urna 7, a famosa urna acabalística. A urna acabalística, como batizamos ela aqui. Nós batizamos aqui. E ela pediu que fosse negado, os votos fossem anulados, não fosse contabilizado, na verdade, o que daria a vitória para Júlio Brandt. O Vasco, por sua vez, já nessa sexta-feira que nós estamos gravando o programa, a diretoria entregou os comprovantes em folhas impressas e um perito vai analisar a autenticidade dos documentos e vai dar um retorno em até 10 dias. Enquanto isso, o Vasco continua, sem saber quem é o presidente de fato. Inclusive, a decisão da juíza, ela pode deixar o Vasco sem presidente a partir de 16 de janeiro, quando termina o mandato oficialmente do Eurico Miranda. É algo que não se resolve fácil, né? A juíza, no caso, que a gente não deu o nome aqui, Maria Cecília Pinto Gonçalves, suspendeu os votos da urna 7. Tá fazendo o trabalho dela, não tem jeito. Existem alguns vídeos, inclusive, se não me engano, até o Lance, ele divulgou um vídeo em que uma pessoa denunciando lá como funcionava a fraude dentro do processo eleitoral do Vasco e tudo. Conhecendo como é o Eurico Miranda, foi até motivo de piada o filho dele agora na internet, recentemente, se passando por Detetive Ramos, ameaçando as pessoas, dizendo que é crime pedir que anulem a urna 7 no WhatsApp, é crime, mas só virou vergonha, virou motivo de piada. Então, infelizmente, o Vasco ainda continua refém desse tipo de piada de mau gosto, de briga política. Eu espero muito que não só como torcedor, mas amante do futebol, apreciador, querendo um futebol carioca forte, isso se resolva o mais rápido possível. Todos nós que gostamos de futebol, nós prezamos, pedimos, rogamos aos deuses do futebol para que esse cidadão, esse senhor, deixe em paz de vez o Clube Vasco da Gama, a instituição Vasco da Gama, que não merece, né? Não merece ter esse senhor como presidente, nunca mereceu, mas enfim, acho que agora realmente as coisas vão entrar no eixo e o Vasco vai poder viver uma vida tranquila aí mais pra frente. O Eurico já falou que vai recorrer, isso obviamente todo mundo já saberia. Tá no direito dele, né? Ele vai lutar até a morte contra uma coisa que não tem cura, mas enfim. É verdade. A gente espera realmente que a justiça esteja do lado certo dessa vez, que tudo funcione. Enfim. Com certeza. Então a gente vai acompanhando isso, com o tempo a gente vai... As coisas, não adianta, os fatos vão acontecendo e esperamos que se resolvam o mais rápido possível. E aí, pra você, torcedor do Vasco, ainda continuam os mesmos 38% de chance de Libertadores para o Vasco da Gama. O Flamengo, que tinha 60%, agora tem 54%. E a sequência do Flamengo Mas eu estive olhando, a do Botafogo, cara, também não é muito boa, não. Vamos fazer uma análise rápida aqui dos 4 times, os 3 cariocas, Flamengo, Vasco e Botafogo, e mais o Bahia. Vamos lá. Porque eu não acredito que a Chapecoense vá, tá? Eu não acredito. Espero que eu não morda a língua. Então, assim, o Flamengo na próxima rodada, os 3 últimos confrontos do Flamengo no campeonato seriam contra Corinthians em casa, seria contra o Santos também em casa, e encerrando contra o Vitória lá no Barradão. Só tenho a lamentar por essa tabela do Flamengo, apesar de termos 2 jogos em casa, mas são 2 adversários fortíssimos. O Corinthians, que depois dessa teoria da conspiração do Léo agora me deixou tenso. O Santos, que quer garantir a vaga no G4, que é o que dá a vaga direto. Então... Mas é um time também que vem caindo de produção. Sim, né? Vem caindo de produção, mas eu acredito, pelos últimos jogos entre Flamengo e Santos, eu acredito que se vencermos, não será um jogo fácil. E, obviamente, o Vitória, que é o último jogo do Flamengo
no campeonato. O Vitória hoje está na 16ª posição, tem 39 pontos. O mesmo número da Ponte Preta. O mesmo número da Ponte Preta, que é a primeira fora da zona de rebaixamento. Primeira dentro da zona de rebaixamento. Foi o que o Léo já tinha falado em programas anteriores. O Flamengo tem que rezar para jogar contra o Vitória com a vida resolvida. Porque se jogar contra o Vitória precisando da vitória, vai ficar complicado. E o Vitória, ele tem até jogos também complicados, no caso contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá com a vida garantida, pode ser que ele ganhe. Que ele ganhe pontos aí. Tem um confronto direto com a Ponte Preta. Esse confronto eu acho interessante pro Flamengo, porque se o Vitória consegue matar aqui, vai pro jogo mais tranquilo. Porque ele vai aquele famoso jogo de 6 pontos. Exatamente. Já o Vasco da Gama, ele tem o próximo compromisso contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Que é uma parada duríssima. É uma parada duríssima, mas é aquele confronto. O Atlético Paranaense aí tá na água de salsicha também, não tá caindo, não tá Libertadores. A penúltimo confronto é contra o Cruzeiro. Que também já tá com a vida resolvida. Tá com a vida resolvida, tá jogando e vê o que acontece. E termina contra a Ponte Preta em casa. O Vasco termina contra a Ponte Preta em casa. Então assim, vai pegar, torcer. De repente, esse jogo do Vitória contra a Ponte Preta é um jogo chave tanto para Flamengo quanto para Vasco da Gama, é verdade. Creio eu que o Botafogo seja a pior sequência. Pega o São Paulo fora de casa. Depois vai pegar o Palmeiras também fora de casa. O Palmeiras ainda está tentando provar, apesar de estar classificado para a Libertadores, está tentando provar para a sua torcida aí, né? Sim. Que está valendo o investimento. E o último jogo contra o Cruzeiro. É um time forte, mas é em casa. Última rodada, Cruzeiro provavelmente vai botar um time misto. O Mano Menezes, inclusive, já deu uma entrevista essa semana dizendo que ele está aproveitando essas últimas rodadas para fazer experiência já para 2018. O negócio é esperar e ver. Acho que todos têm chance. O Bahia é que pega um Sport já desesperado. Combalido, mas ainda tentando. Mas ainda tá vivo, né? Brigando, na competição. Ainda tá vivo. Vai tentar suas últimas forças contra o Bahia. O Bahia jogando fora de casa, né? Na Ilha do Retiro. Depois vai pegar a Chapecoense. Aí já é um jogo de 6 pontos também. Pra ver quem é que belisca aquela zona de Libertadores. E o último jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo. Eita! O Bahia também pega uma sequência complicada, hein? O Bahia tem uma sequência complicada, mas tem uma chance enorme de fazer história esse ano. É verdade. Tomara que não seja esse ano. Nada contra você, torcedor do Bahia, mas tomara que não seja esse ano. Então vamos aqui passar rapidinho a 36ª rodada. Flamengo e Corinthians no domingo, às 17 horas. Sport Bahia na Ilha do Retiro também às 17 horas. Vitória e Cruzeiro do Barradão no mesmo horário. Atlético Goianense e Chapecoense lá em Goiás, no Olímpico Pedro Ludovico, também às 17 horas. São Paulo e Botafogo no Pacaembu. Atlético Mineiro e Coritiba já às 19 horas no Independência. E Atlético Paranaense e Vasco no mesmo horário, 19 horas, na Arena da Baixada. No domingo, ainda no mesmo horário, Santos e Grêmio. E na segunda-feira, no feriado, Fluminense e Ponte Preta no Maracanã e Avaí e Palmeiras na Ressacada. Teremos 2 jogos do Asterisco. 2 jogos do Asterisco, é verdade. Não teremos jogos no sábado, mas teremos 2 jogos na segunda. Aproveitar o feriado, né? Exatamente. Bom, gente, então acho que por hoje é só. Agradecer a vocês aí. Passa aqui rapidinho 2 coisas que a gente esqueceu. É que a gente tá falando muito aqui do... é verdade. Falando da chance dos 3 cariocas, assim, Flamengo, Botafogo e Vasco. Que estão, né, um entregando a batata quente pro outro. Toma, a vaga da Libertadores é sua. Não, é sua. Eu não quero, não quero. É um desespero. E quando tem desespero, tem Momento Vitinho. Não! Momento Vitinho! Então, LF, discorda ou concorda? Momento Vitinho. Eu só posso concordar, Léo. Eu não tenho pra onde correr. O Momento Vitinho é total dos 3 cariocas que estariam, né? Ou ainda estão nessa briga. Parece que assim, estão ali perto, mas ninguém quer. É aquele trabalho que tem que ser feito no feriado, assim. Poxa, tem que arrumar meu quarto. Tem que fazer, mas eu não quero fazer. Tem que fazer, mas eu não quero. Falo, não, vai lá você. São 3 irmãos brigando pra arrumar o quarto, sabe? É impressionante, cara. Eles querem com emoção mesmo essa com emoção. Tipo, não, na segunda-feira à noite eu arrumo.
É verdade. Né? Começando o feriadão hoje, sexta-feira. Não, na segunda-feira à noite eu faço. Pode deixar, mãe. E aí, pode ser que... Oremos todos. Oremos aos deuses do futebol. E aí, antes de fechar, já que a gente tá falando dessa coisa de Libertadores e vaga na Libertadores, a Libertadores do ano que vem promete ser uma Libertadores como há muito tempo não se via. Times clássicos. E nós temos aqui muitos times clássicos que não estavam juntos já há bastante tempo numa mesma competição. O Léo vai passar para vocês agora essa lista dos times que já estão na Libertadores 2018. Confirmados para a Libertadores 2018 pelo Brasil: Corinthians, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Na Argentina tem o Boca Juniors, o River Plate, o Estudiantes, o Racing, Atlético Tucumã e Banfield. Pela Bolívia tem o Bolívar e o The Strongest. No Chile, Universidade de Chile, que é a famosa Laú. E o Santiago Wanderers, que é um dos times mais antigos do Chile, voltando aí uma Libertadores depois de um bom tempo. Pela Colômbia, o Atlético Nacional e o Júnior Barranquilla. Pela Venezuela, o Deportivo Táchira, o Monagas e o Carabobo. Pelo Equador, só o Delfim, aí uma surpresa, porque geralmente pelo Equador tem ali o LDU, tem o Emelec, é uma surpresa, o Delfim está confirmado. Pelo Paraguai, o Guarani e o Libertad. Alianza Lima e Melgar pelo Peru. E pelo Uruguai, Defensor Sporting e Peñarol. Ou seja, amigos, teremos uma Libertadores de arrepiar, como diria Galvão Bueno. Tá faltando aí um Vasco-Flamengo, um Nacional do Uruguai. Exatamente, mas se Deus quiser, Flamengo estará nessa lista e outro carioca. Eu não quero... Não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Eu só quero que o Flamengo esteja aí. Tá certo. E a LF, então fechamos? Foi bom pra você? Foi uma delícia. Há muito tempo, como há muito tempo não era. Olha, foi um programa recheado, hein? Eu falei pra vocês, gente, que hoje ia estar recheado. Então agora a gente vai descer a nossa adrenalina aqui, se despedindo de vocês, da minha parte, tudo aqui. Muito obrigado pela sua atenção aí, pelo seu tempinho escutando a gente. Até a próxima. É isso aí, Léo. Muito obrigado pela sua companhia. Mais um Na Cara do Gol. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela paciência. E a gente se vê no próximo. Um abraço. Termina a resenha aqui no Nucon Stadium.